Por afinidade, parte pelo trabalho de figuras importantes dentro da política, como Álvaro Dias, que o ex-juiz Sérgio Moro acabou escolhendo o Podemos como partido para se lançar como candidato à presidência da República. Esse não é um partido sem importância, mas também não está entre os partidos mais relevantes. Mas agora atraiu um pouco mais da atenção de todos os brasileiros. No que o Podemos se diferencia de outros partidos e no que ele se assemelha, como foi o desenvolvimento e nascimento desse partido político. Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. O Podemos foi fundado em 25 de maio de 95 e recebeu o registro definitivo em outubro de 97. Mas nem sempre o partido teve esse nome. Na verdade, até 2017, seu nome era Partido Trabalhista Nacional, ou PTN. Na realidade, na metade do século XX já existia outro partido com esse mesmo nome, o Partido Trabalhista Nacional Antigo. Para quem se lembra das aulas de história, esse não é um nome estranho. Foi pelo PTN que Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil, o último presidente eleito democraticamente antes da ditadura militar. Dorival de Abreu, o fundador e primeiro dirigente do PTN recente da década de 90, queria criar uma sugestão de continuidade, de recriação do PTN antigo das décadas de 50 e 60. O PTN original foi fundado em 1945 como partido trabalhista, porém de direita. Na época, o PTB se afirmava como uma opção trabalhista à esquerda. Já o PTN pretendia também ser uma opção trabalhista ao socialismo, mas também à esquerda como um todo. O partido nascia a partir da mobilização de pessoas ligadas ao próprio Ministério do Trabalho, justamente para fazer frente ao PTB de Getúlio Vargas. Apesar disso, após certo tempo, os dois partidos até se aproximaram, em grande parte porque, sendo os dois de tendência trabalhista, perceberam certa afinidade. Num dado momento até se cogitou a fusão do PTN e PTB, mas a proposta acabou não indo para frente. O PTN em sua história não teve muita expressão, só obteve certo resultado no estado de São Paulo, isso pelo menos até a eleição de Jânio Quadros em 1960. Esse, com certeza, foi o maior feito do partido nas urnas. Mas mesmo com a eleição de Jânio, o PTN acabou tendo pouca participação no seu governo, pela própria personalidade de Jânio e parte porque seu governo não durou muito. Em agosto de 61, Jânio Quadros renunciou ao cargo de presidente da República. Com a ditadura militar se encerra a história do PTN original, já que o regime militar inaugura um novo modelo, o bipartidarismo entre Arena e MDB, extinguindo todos os outros partidos políticos. E no que então esse PTN de hoje tem em comum com o PTN antigo e com o atual Podemos? Eu já vou explicar isso para vocês, mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu lhe convido a assistir mais alguns vídeos nossos. Se vídeos sobre a dinâmica partidária te interessam, eu recomendo especialmente o nosso vídeo sobre o Centrão e o nosso outro vídeo comentando a formação do União Brasil. Para não correr o risco de perder os vídeos que nós ainda vamos lançar nos próximos dias, já se inscreve no canal e aperta o sininho. Levando em consideração que o PTN original não foi particularmente relevante, e até de se estranhar que Dorival de Abreu tentou criar essa conexão entre seu partido e o partido que elegeu Jânio. Provavelmente o motivo e o reuso do nome do PTN foi tanto o fato de ambos os partidos terem um tom trabalhista, quanto a referência de Jânio Quadros a esse apelo moralizante e anticorrupção. Bem, ninguém é fã da corrupção, por óbvio, e uma pauta anticorrupção é sempre bem recebida por todo o eleitorado. Já a pauta moralizante é bem mais recebida pelos setores mais conservadores da sociedade, para quem tem a ideia de moralização contra algum tipo de progressismo nesse ambiente social e político. Mas junto ao apelo moralizante, Dorival de Abreu trouxe um apelo trabalhista. Apesar do trabalhismo não ser necessariamente de esquerda, geralmente, historicamente, partidos e movimentos trabalhistas ficam entre centro-esquerda e a esquerda. Isso parece uma mistura inusitada à primeira vista, unir através da referência de um partido não tão relevante, trabalhismo e moralização da política. Não parece ser muito consistente, mas esse é um mal que não é exclusivo ao Podemos. A inconsistência ideológica, especialmente em partidos pequenos, que não contam com um bom nicho de eleitores e precisam lutar para sobreviver. Partidos assim costumam ir com o vento e gerar combinações, no mínimo, interessantes do ponto de vista histórico. O que pode parecer ser até, de certa forma, consistente na história do Podemos é a posição da família Abreu, de sua fundação em 95 até hoje o partido é regido por membros dessa família. Portanto, Dorival de Abreu, depois seu irmão José de Abreu e agora sua filha Renata Abreu.
Ultimamente, o Podemos parece estar começando a ganhar forma própria, mas ao longo de sua história, especialmente quando ainda era PTN, o partido era altamente dependente de grandes nomes que conseguia atrair para si nas eleições. Não interessava quem era e qual sua inclinação, o partido aceitava desde que trouxesse chances de crescimento a essa legenda. Assim que mesmo hoje o partido conta com bolsonaristas, lavajatistas e mesmo com deputados com alianças com a esquerda. De acordo com Renato Abreu, essa diversidade não é um mau sinal. Pelo contrário, seria demonstrativo que o partido é aberto e independente de ideologias. Sendo independência ou inconsistência ideológica, o fato é que o Podemos não só depende de grandes nomes, como busca por eles, e se deixou alterar devido a personalidades que se filiaram ao partido. Isso explica porque o Podemos buscou celebridades como o ex-jogadores de futebol Romário, o ex-pugilista Maguila. Também explica a estratégia adotada pelo partido de crescer nem tanto por meio de eleições, mas sobretudo atraindo políticos já eleitos por outros partidos para integrar os seus quadros partidários. Nas eleições de 2018, o Podemos elegeu somente um senador, mas hoje já conta com 9. Até mesmo a melhora na sua coerência, em parte, se dá pela entrada de Álvaro Dias no partido. Claro, a própria mudança ideológica e de nome também contribuíram, mas essas coincidiram ao mesmo tempo e mesmo ano em que Dias se filiou ao Podemos. A partir de 2017, o Podemos tentou ser mais inclusivo quanto à sua própria identidade. Se afastou de seu passado trabalhista e se deslocou mais em direção ao centro através de propostas mais liberais. Também tem defendido como uma maior participação da população nas tomadas de decisão dos políticos. Outro ponto que não é nada surpreendente é a inclinação ao lavajatismo, já que fez a filiação de Sérgio Moro ainda ser mais compreensível. Se com a vinda de Álvaro Dias ao Podemos e a sua candidatura à presidência, as mudanças ideológicas que o partido passou ao ser chamado Podemos foram intensificadas, obviamente com a candidatura de Sérgio Moro é possível que o partido fortaleça ainda mais a sua própria identidade. Apesar de Dias ter intensificado o reforço na própria identidade que o Podemos tem passado, o que motivou essa alteração não foi um nome específico dentro da legenda. Em parte, as crises políticas e econômicas de 2014, durante o governo da presidente Dilma, motivaram o partido a ir mais para a direita. E, em parte, a desconfiança que tem crescido em todo o globo em relação às instituições, e em especial às instituições políticas, fizeram com que o Podemos, assim como outros movimentos pelo mundo, como Em Marche na França e o Podemos homônimo na Espanha, defendesse conexões diretas com a população e se apresentasse como uma nova alternativa política em oposição à velha política. Mas é interessante notar que o nome Podemos não veio por inspiração do movimento espanhol homônimo, mas sim da campanha de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos, que tinha por slogan a frase Yes, we can, em português, sim, nós podemos. Até porque se o Podemos aqui é de direita, o Podemos da Espanha, seu homônimo, defende a ideologia da esquerda. Agora o interessante é que essa transformação ideológica não parece ter feito o Podemos mais consistente, talvez mais coerente, mas não mais consistente. A ideia de negar a velha política e se afirmar como nem de esquerda e nem de direita, mas para frente, como Renato Abreu chegou a dizer, até a defesa de uma democracia mais direta, parecem dar uma excelente desculpa para o Podemos continuar dessa forma amorfa. Mas, mesmo que isso seja real, não significa que o partido que tenha defendido seja necessariamente ruim. Só significa que o Podemos continua dançando conforme a música da política. Talvez a falta de identidade do partido sequer seja culpa do próprio partido. Afinal, partidos pequenos no Brasil precisam pensar primeiro em sobreviver, e o modo mais certo de garantir sobrevivência é atrair novos e grandes nomes. O problema é que insistir nessa estratégia vai fazer com que o partido nunca deixe de ter essa forma amorfa. Um partido forte e consistente não depende de grandes nomes, e um partido amorfo vai estar sempre sujeito a tendências que um novo político bem conhecido e famoso traz consigo. Isso quer dizer que o Podemos será para Moro o que o PT é para Lula? Muito pouco provável. É capaz que na tentativa de roubar eleitores de Bolsonaro ou de Lula, Moro faça do Podemos ligeiramente mais conservador ou não, para atrair bolsonaristas arrependidos e órfãos de uma opção política, assim como, da mesma forma, os eleitores do PT e de Lula. Talvez Moro ajude o Podemos a se firmar e garantir um nicho próprio, e talvez o partido se consolide como um partido de centro não fisiológico. Ou talvez ainda o Podemos continue se esforçando para só sobreviver e nunca se torne de fato independente, para saber o que vai acontecer com esse partido só a partir de 2023 mesmo. E o que você acha? O Podemos está correto? Partidos não deveriam ter qualquer identidade ideológica e deixar esse assunto em aberto?
ele sofre de inconsistência ideológica ou goza de diversidade ideológica? Comente aqui embaixo sobre os temas que você gostaria de se ver abordados aqui no nosso canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.